gente, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar nosso estudo aqui sobre o que podemos conhecer do capítulo 6. Nós vamos falar dos céticos, ok? Gente, falou de céticos, nós temos que falar aqui do Pirro de Élida e do Gorgias, tá certo, gente? O Gorgias é maravilhoso. Gente, o Gorgias, ele é um sofista, certo? E os sofistas, gente, tinham mania de bater de frente com os filósofos e os filósofos com os sofistas. A diferença é que enquanto os filósofos buscam um modo de filosofar, né? Buscam um meio de filosofar e a verdade, né? Buscam aí uma conceituação, como a Aletheia, por exemplo, nós vamos ter os sofistas que estão nem aí. Vão fundamentar o que eles acreditam como certo e errado em três coisinhas básicas, num tripézinho muito bonitinho. Muito bonitinho, ó. Relatividade, subjetividade e opinião, a doxa, né? Então, para você ver que é totalmente diferente dos filósofos. Mas o que eu posso dizer para vocês, e o que é necessário aqui para a gente aprender nesse momento, é que o Gorgias, gente, ele desacredita, ele não vê como possibilidade de verdade, por exemplo, o ser, o conhecimento e a verdade. Porque para ele o ser não existe. Mas se existisse alguma coisa, como o ser, a verdade, o conhecimento, né, não poderíamos conhecer nem o ser, nem o próprio conhecimento em si, nem a verdade, né? Mas se a gente pudesse conhecer o ser, o próprio conhecimento em si e a verdade, nós não poderíamos comunicar a ninguém. Mas vamos esticar aqui a baladeira. Se nós conseguíssemos comunicar para as pessoas, explicar o ser, o que é o conhecimento e a verdade, as pessoas também iam entender cada uma do seu jeito. Então por isso que o Gorgias, no ceticismo, é um dos expoentes, porque ele traz esse sacode. Ele diz assim, meu irmão, como é que eu vou saber o que é a verdade se cada um entende a verdade, compreende a verdade, experimenta a verdade de um jeito? Entendeu? O outro cara aqui que nós vamos ter, gente, o outro indivíduo que nós vamos ter aqui para nossa análise, né, é o Pirro de Élida, ok? E o Pirro, ele traz uma coisa muito interessante, que é a questão da suspensão do juízo, cara. Né? Nós não temos capacidade suficiente para julgar as coisas, gente, então a gente tem que suspender o juízo. Então, gente, o Pirro de Élida, ele traz essa proposta da suspensão do juízo como um princípio ético, né? Porque, segundo ele, nós não temos a capacidade de discernir sobre o que é certo e errado, sobre o verdadeiro e o falso, então seria ético por isso, porque nós deveríamos aí aceitar o caminho da vida, se é linear, cíclico, enfim, mas nós deveríamos vivenciar a vida, não é, sem se preocupar com a questão da determinação das coisas, do julgamento das coisas, porque dessa forma nós viveríamos até felizes, né? Porque nós não nos colocaríamos em situações que nós poderíamos perder tempo com essas situações, né? Nós íamos aí vivenciando as consequências das situações da vida e seríamos felizes por isso, porque infeliz é o indivíduo que tenta determinar as coisas e acha que sabe da verdade e não sabe de nada. É interessante, cara. Mas enfim, gente, aí depois nós temos outros céticos. O Montaigne, ele vai fazer uma crítica severa à certeza absoluta dos europeus quando falavam, por exemplo, das descobertas do mundo, não é? Dos novos mundos, enfim. Quando falavam, por exemplo, dos nativos dos países aí diversos que eles invadiam, né? E os europeus tinham uma mania de dizer que os europeus são mais, né, do que os nativos dos diversos países invadidos, né? Então, assim, Montaigne, ele olha e diz assim, meu amigo, não é bem assim, não. Não é bem assim. Se a gente for colocar o que vocês trazem para nós de antropofagia, por exemplo, que se fala que o índio é menos evoluído que o branco porque o índio come os seus inimigos, vamos dizer assim, num ritual que os europeus consideravam como canibalismo e não como antropofágico, que seria aí uma pagelança, um tipo de espiritualidade a partir ali da alimentação do seu inimigo que foi vencido, né? O Montaigne vai dizer a seguinte coisa, meu amigo, olha, aqui na Europa a gente queima mulheres em fogueiras, e isso em praça pública, né? Elas são punidas, né? Enfim, então, cadê essa superioridade de um lado do outro, né? Então, o Montaigne, ele é um dos caras, assim, excepcionais para a gente trabalhar sobre essas questões céticas. O outro é o David Hume, ok? Que eu já mandei vocês darem uma assistida nos vídeos, né? David Hume, que nós temos aqui, e eu peço de novo, assistam, tá? O que nós podemos colocar aqui de importante do David Hume, gente, é que nós temos que ter cuidado com os hábitos, ok? Aquela coisa bem de praxe, bem batida já, que nós encontramos em alguns vídeos na internet, questão do sol, né? Por exemplo, a gente sabe que o sol vai nascer, sabe que o sol vai nascer amanhã por causa do nosso hábito de todos os dias o sol está nascendo, a não ser que tem uma chuva pesada, a gente não vê o sol, mas o sol está lá, entendeu? Só que aí nada garante. Calma, eu sei, você vai dizer que Deus garante, mas tudo bem. Mas aqui, para a ciência, né? Nada garante que o sol vai nascer amanhã, gente. O que garante
são os nossos hábitos. Então nós temos que ter cuidado com as enganações que são construídas a partir do hábito, ok? Então o David Hume traz isso aí pra gente, esse cuidado com o que nós achamos que conhecemos no habitual. Pessoas, quantas vezes a gente não se engana com pessoas, galera? Quantas vezes, hein? Então, por quê? Porque a gente começa a construir uma imagem da pessoa a partir do nosso hábito em relação àquela pessoa, beleza? Galera, nós temos aqui logo na evidência Aristóteles e René Descartes. Mas vamos direto aqui tentar compreender o que seria esse critério da evidência, gente. Gente, uma evidência seria aquilo que é incontestável, ok? Aquilo que você consegue compreender, desenvolver a partir da sua construção filosófica, racional, científica, quando você encontra algo, né, evidenciado ali depois do processo científico, filosófico, sociológico, enfim. Quando você tem aí uma construção da coisa que é, né, e você começa ali a trabalhar conceitos, você começa a construir ou desconstruir conceitos, verdades, teorias, enfim. No caso aqui nós temos Aristóteles, gente, que ele vai trabalhar a questão da teoria da correspondência. Vamos ver aqui o que quer dizer teoria da correspondência, gente. Nós só vamos conseguir formular conhecimento, formular verdades, construir conceitos, teorias, a partir das coisas da realidade. A partir do que nós encontramos, experimentamos, vivenciamos, né, na realidade. Então, nada escapa à realidade que nós estamos vivenciando. A nossa mente, ela capta tudo e ela vai construir conhecimentos e verdades a partir dessa correspondência. Lógico que isso é a teoria aí que o Aristóteles traz, ok, galera? Isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, até porque isso é muito questionado. Para você ver a importância da evidência, gente, no século XVII nós vamos ter René Descartes, que vai se basear nesse critério da correspondência aristotélico e ele vai compreender, a partir da experiência dele do cogito ergo sum, né, ou seja, do penso logo existo, ele vai evidenciar o quê? Que as coisas que nós pensamos, construímos como verdade, não dependem propriamente de algo exteriorizado, de algo que está na realidade aqui. Não. O próprio eu que pensa, eu que existe enquanto estou pensando, é comprovado no exercício da razão, no exercício em que eu vou refletir sobre a minha existência, né? Até porque antes mesmo de chegar ao penso logo existo, René Descartes, ele desconfia de tudo, ele bota tudo em suspensão, né? Ele questiona tudo, certo? Então, é interessante a gente trazer essa situação aí, beleza? Então, assim, gente, nós vamos ter aí o critério da evidência. Para você ver a importância de você estudar um conceito como esse da correspondência, né, que Aristóteles trabalha, até mesmo no fazer a crítica, esse conceito serviu. Por exemplo, René Descartes, ele se baseia nesse conceito aí, certo? E ele chega à constatação de que não preciso perceber as coisas na realidade, na existência delas física aqui, para me formular conhecimento. Porque o meu eu que pensa é o eu que está exercitando a razão, né, os questionamentos no momento que eu estou existindo. Então, o meu pensar, o meu reconhecimento do eu enquanto estou pensando é a constatação da minha existência. Ou seja, quando eu penso na minha própria existência, quando eu penso no meu pensar, quando eu penso, enfim, em qualquer coisa, nesse momento que eu estou pensando no próprio pensamento em si, eu estou existindo. E é nesse momento que é o único momento que não é corrompido. Como, por exemplo, no sonho. A comprovação disso, da realidade, da formulação de conhecimentos, sem necessariamente existirem na realidade, é a constatação do meu eu pensante. Ok? Então, com base, né, nessa constatação aí, gente, o René Descartes, ele constrói aí o seu pensamento filosófico, ok? E assim, gente, essa teoria da correspondência, ela tem sofrido muitas críticas porque, assim, quem disse que aquilo que existe na realidade é aquilo de fato, na realidade, né? Então, esse problema do fato, do constatado, né, do de fato a coisa é aquilo que se apresenta, não corresponderia àquilo que nós formulamos como conhecimento. Então nós vamos, ao invés de conhecer a coisa em si, de fato, nós vamos conhecer algo aparente, né? Uma aparência daquilo que está se manifestando para nós, ok? Então nós vamos encontrar isso. Vamos agora, gente, para os mestres aqui da suspeita, ok? Gente, é um momento feliz para um jovem, entendeu? Quando nós falamos de mestres da suspeita, gente, é óbvio que nós podemos botar vários filósofos, tá? Mas eu vou colocar alguns aqui que o nosso livro está trazendo, ok? David Hume pode ser considerado com certeza. No momento que o cara diz que a gente não pode se acostumar com o hábito, é óbvio que a gente tem que colocar um cara desse, porque ele suspende a realidade, aquilo que a gente constrói aparentemente, né? Kant, outro também que vai eliminar essa polarização entre empírico e racional, e ele vai construir algo além
desse empírico e racional, né? Ele vai construir uma verdade que se constrói usando essas duas bases, fazendo uma terceira base de conhecimento, não é? Então, por isso que o Kant até é conhecido como o filósofo do criticismo, né? Enfim, e aí, gente, nós vamos ter o Karl Marx, nós vamos ter o Nietzsche, nós vamos ter o Freud, ok? Gente, falou de Karl Marx, nós temos um mar de coisas para falar de Karl Marx quando se fala na questão da suspeita do mundo, mas um ponto-chave que eu vou colocar aqui para vocês é a ideologia. Karl Marx consegue analisar, gente, a realidade e perceber que a ideologia é um mecanismo, é um meio de camuflagem da realidade, né? Quem constrói essa camuflagem? Né? Os meios ideológicos de dominação e de comunicação, enfim. Nós vamos ter toda uma base estrutural que vai servir para construir essa ideologia, para fazer você acreditar nas narrativas políticas, nas narrativas sociais, nos condicionamentos produtivos, né? Então perceba, gente, que o Karl Marx ele traz aí uma perspectiva ideológica da quebra da própria ideologia, ok? Então, quando nós estudamos ideologia para Karl Marx, nós temos que entender que Karl Marx ele critica essa realidade aparente aqui nossa, né? Dessa normalidade, desse ciclo exato, comum, correto, enfim, ele critica tudo isso. Ele coloca tudo isso em xeque, ok? No momento que ele identifica 5 pontos, gente, vamos para os 5 pontos aqui ideológicos de Karl Marx, que da crítica de Karl Marx à ideologia, certo? Nós temos primeiro, gente, a naturalização da coisa, a universalização da coisa, o aparecer social ou abstração. Nós temos aí a lacuna e a inversão. Naturalização é quando você torna natural coisas que a mídia, coisas que os meios dominantes querem que você acredite. Você universaliza porque todas as classes acreditam, ok? Todas as pessoas vão acreditar. A abstração, o aparecer social, é quando aquilo dali que é manifestado é algo característico de uma classe, de um tipo de postura, ou seja, são peculiaridades, são particularidades de cada classe social e que as pessoas acabam internalizando e achando normal, ok? E a lacuna é a falta de explicação em relação a certos questionamentos que são puramente ideológicos, como a violência contra a mulher, a violência nas periferias, a questão do negro está na estatística, né, como a maioria, né, dos criminosos e tal, enfim. Aí quando você pergunta explicações em relação a isso, aí fica a lacuna, fica o silêncio, né, porque não é interesse dos fatores ideológicos responder essas questões. Outra coisa, gente, é a questão da inversão. A culpa sempre será da vítima, nunca do agressor. Entendeu? Ah, mas o policial matou? Ah, mas o que esse menino estava fazendo tal horário? Então percebe que existe sempre uma inversão, não é, de valores, uma inversão de vítima e de agressor. Sempre vai ter, né? Porque esse sempre vai ter. Porque faz parte do processo ideológico da realidade, ok? E para fechar, gente, nós temos os dois aí, o Nietzsche e o Freud. O Nietzsche, ele vai trabalhar uma crítica em relação à moral, né? A construção moral moderna baseada nessa racionalidade instrumental e uma mescla com, por exemplo, os valores cristãos, né? E aí ele vai começar a buscar aí a genealogia, né, dessa moral, ou seja, a pesquisa do Nietzsche vai ser nessa origem aí do que nós temos hoje como conceitos morais, princípios dessa sociedade moderna, evoluída, avançada, não é mesmo? Avançada e tal, enfim. E o Nietzsche vai buscar as origens, como começou essa moral falha, débil, essa moral do ressentimento, essa moral negativa e que diminui o homem as suas potencialidades, ok? A sua natureza, vamos dizer assim, né? E nós vamos ter o Freud, que traz algo inovador, que na modernidade, quando nós vamos ter todo mundo dizendo que o homem tem plena convicção de suas ações, que a razão, né, movimenta, transforma o mundo, constrói, desconstrói, enfim, que o homem tem consciência dos seus atos, o Freud dá um banho de água fria e todo mundo diz assim, meu amigo, nós somos muito movimentados pelo nosso inconsciente, ok? Nós acabamos nos movimentando, agindo, construindo ou desconstruindo, vivenciando ou não as coisas a partir das coisas que vivenciamos, experimentamos e guardamos nas nossas gavetas ali do nosso inconsciente. Então Freud vai dizer assim, ô galera da razão, quem disse que vocês se movimentam, agem, pensam, criticam plenamente por causa da consciência? Não, vocês vão agir muito por influência do inconsciente, ok? Então, gente, vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse resumão aqui, que eu pensei em vocês, meus segundos anos, ok? E associe isso que eu falei com o conteúdo do livro, que vai dar tudo certo na vida de vocês, ok, galera? Gente, um forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, façam para mim no WhatsApp, que dá certo, tá bom? Então, toca na mão do Pai e vamos nessa, galera.